Muito bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria. Na aula passada a gente viu equações do primeiro grau com uma incógnita. Agora nós vamos ver equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Na primeira incógnita, a forma dela genérica é ax mais b. Na equação do primeiro grau com duas incógnitas, eu tenho duas letras que eu desconheço. Então, vai ser ax mais by. Professora, não entendi. Então, vamos ao exemplo. Na página 110 do módulo 4 de vocês, tem um exemplo feito com o Cleiton, que é o bonequinho do desenho. E ele tem um dado e diz o seguinte: a soma dos pontos de duas faces opostas de um dado comum é sempre 7. O que ele está dizendo? Que o número que está de frente para o outro no dado, quando eu somo, sempre dá 7. O 1 está de frente para o 6, aí dá 7. O 3 está de frente para o 4, dá 7. O 2 está de frente para o 5 e dá 7. Então, as faces opostas, que é um que está de frente para o outro, a soma dá 7. Aí, é o seguinte, ele colocou essa representação em forma de equação do primeiro grau. Como? Que x mais y é igual a 7, porque é um lado mais o outro e tem que dar 7. Mais abaixo disso, ele mostra um quadro verde, onde tem possíveis valores para o número x, que a gente não sabe, possíveis valores para o número y, que a gente não sabe, e possíveis valores para x mais y, que é a soma, tá? Por que, professora, ele fez isso? Porque são várias somas que eu posso fazer que dá o número 7, correto? Aí ele tem um exemplo. O x1 e o y6. Quando eu somo, dá 7. x2, y5, dá 7. x3, y4, dá 7. x4, y3, dá 7. x5, y2, dá 7. x6, y1 também dá 7. Ele mostrou essas possibilidades porque a ordem aí, ela importa, porque x é um número e y é o outro, tá? Vocês observem que quando x é 1, o y é 6, e quando x é 6, o y é 1, o resultado é o mesmo. Porém, o x na primeira parte tem o 1 e o y 6. Na segunda parte, o x tem o 6 e o y tem o 1. Então, a ordem aí importa, mesmo que sejam valores iguais, tá ok? Então, ele mostra as possibilidades que eu posso fazer a soma 7. Aí embaixo, ele mostra assim. A equação x mais y igual a 7 é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. No quadro amarelo, ainda na página 110, ele mostra a definição da equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aí, no caso, as nossas duas letras que nós não sabemos o valor é x e y. Porém, ele pode ser qualquer letra, como eu disse para vocês. Mas a gente usa mais x e y. É toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, onde a, b e c são constantes. A e b são diferentes de zero. Por que a e b são diferentes de zero? Se o a e o b for zero, o meu x e o meu y vai sumir. E essa é a equação do primeiro grau, não vai ser mais uma equação. Continuando, chamamos de primeiro grau quando as incógnitas desse caso, x e y, estão elevadas ao expoente 1, cuja notação é usualmente omitida. Essa parte de notação usualmente omitida, ele quer dizer que o x e o y não aparece o expoente 1, porque como a gente já estudou antes, quando o expoente é 1, não precisa colocar, tá bom? Aí ele mostra um exemplo, 3 exemplos embaixo, de equação do primeiro grau com duas incógnitas. 2x mais 3y igual a 0. 5x mais 1 sobre 2y igual a 4. X menos 2y igual a menos 4. Agora, na página 111, ele vai colocar esse exemplo na reta numérica, no plano cartesiano. Aí ele mostra: as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas podem ser representadas graficamente em um plano cartesiano. No caso das somas dos pontos das faces opostas de um dado comum, os eixos x e y determinam os pares ordenados.
que é par ordenado? Par ordenado é o número que representa o x e o número que representa o y, tá? Então, ele vai mostrar como é feito isso no gráfico. Aqui corresponde às soluções apresentadas anteriormente no quadro. Lá no quadro, ele diz que quando o meu x é 1, meu y é 6. Então, você vai lá no x, pega o 1. Tá, achei o 1. E agora, você vai fazer pontilhados até chegar no 6 do y. Quando esses pontilhados se unirem, o ponto que eu marcar representa o par ordenado de x1 e y6. Então, vai ser 1,6, tá ok? E por aí vai. Todos os outros valores. Quando x é 2, o y é 5. Quando x é 3, o y é 4. Quando x é 4, o y é 3. Quando x é 5, o y é 2. Quando x é 6, o y é 1. Aí, onde tem um pontinho vermelho no gráfico, são os pares ordenados do quadro verde da página 110. Quando eu uno esses pontos, ele forma uma reta, tá? A gente não vai ver isso de início, mas a gente tem que explicar isso, tá? Agora, mais embaixo, ele coloca assim: se considerarmos que x e y podem assumir quaisquer valores, podemos determinar mais algumas soluções para essa equação. Por que qualquer valor? Até então, a gente viu que os valores possíveis para essa soma dar 7, a gente só viu o valor positivo. Porém, ele pode ter valor negativo também, tá? Por exemplo, se o x for menos 1 e o y for 8, vai dar 7. Se o x for 0 e o y for 7, vai dar 7. E fração também. Se o meu x for 7,5, que é 7 sobre 2, e o y for 7,5 também, 7 sobre 2, também vai dar 7. Mesma coisa com o número com vírgula, tá? No exemplo do quadro. Então, quando ele disser que quaisquer valor, eu posso usar número com vírgula, fração e número negativo. Mas quando não, a gente usa só os positivos, números naturais, tá ok? Então é isso, galera. Por hora é só. Eu vou passar a atividade para vocês e qualquer dúvida pode me chamar, que eu vou estar pronta para tirar a dúvida de vocês. Tenham um bom dia e boa aula. Tchau!